Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos começar com você, Alexandre Simões. Fim de semana tivemos aí, vamos pela ordem, o Clássico Atlético e América. O Atlético vencendo por 2-0, Paulinho e Hulk, a dupla funcionando, o Hulk chegou ao gol 100, Paulinho voltou a marcar, né? Não tinha marcado ainda na temporada. Os principais destaques na sua visão desse jogo, dessa vitória do Atlético, porque o Atlético saiu vencedor, Alexandre? Ô Cirilo, porque foi mais competente na oportunidade que teve, né? A minha linha de raciocínio é o seguinte: clássico ou mata-mata, você não joga, você ganha. E o Atlético e América de sábado era um clássico num mata-mata. Então isso é mais forte ainda. O Atlético comandou ali o início da partida, fez uma pressão sobre o América que não surtiu efeito, e o América tinha as rédeas do clássico, teve inclusive oportunidades, as principais com o Mateuzinho, uma criada por ele, né? Um chute em que a bola passa raspando o travessão do Everson, inclusive toca na rede, né? De cima do gol. E depois uma com um gol praticamente vazio. Um lance até mais ou menos parecido com o gol que ele fez no clássico entre eles na fase classificatória. E o Mateuzinho perde. O Paulinho não perdeu. O Paulinho teve duas conclusões. A primeira até mais bonita que a segunda, só que ele estava muito impedido, mas não é uma finalização fácil. E o gol, uma jogada maravilhosa. O Arana, que voltou a jogar bem, serve o Paulinho com maestria, né? Aquela jogada do Arana ali, aquilo ali, ele não jogou a bola para a área, ele deu um passe pro Paulinho, e o Paulinho finalizou, quebrou o jejum dele e colocou o Galo em vantagem. A partir daí, Cirilo, nos clássicos de Minas Gerais, quem faz o primeiro gol não perde desde 2022. É um cenário muito significativo. O primeiro gol vale demais nos clássicos de Minas Gerais. O Atlético conquistou esse primeiro gol e depois conseguiu chegar a um segundo num lance do Hulk iluminado. Né? É, de fato. Ô Léo, queria sua visão também do jogo, sobre o tamanho dessa vitória pro Atlético. O Cláudio disse há pouco que o Felipão não havia vencido um clássico ainda, né? Chama bastante atenção, 2 encontros com o Cruzeiro. Esse encontro agora do estadual com o América, teve o outro ano passado também. Aliás, esse clássico foi o primeiro entre Atlético e América na Arena MRV. Por que o Atlético venceu o jogo, Léo? Ô Cirilo, para mim a palavra que determina o resultado do jogo é qualidade. A diferença da qualidade. Porque o América teve chance e perdeu, o Atlético teve chance e fez. Se a gente for pegar o jogo, eu acho que o Galo foi superior, mas o América também teve momentos de superioridade, onde ele poderia ter feito o gol, como o Simões citou, o gol que o Mateuzinho perdeu, que um clássico tão importante não pode perder. E aí tá a grande diferença. De um lado, o Mateuzinho é o 10, né? E do outro é o Paulinho. Então, não preciso nem falar a discrepância técnica que existe entre os dois e o poder de decisão. Para o Atlético, as boas notícias, na minha opinião, a primeira delas, a gente sempre pega muito no pé do Filipão, mas ele foi extremamente ofensivo no jogo. Eu ficava pedindo aqui antes se ele esperaria o jogo passar para colocar o Atlético mais à frente, para soltar o Atlético. Não, ele começou já com uma formação mais ofensiva, com apenas um volante, para tentar fazer o resultado, e ele conseguiu. Então, quando a coisa não vai bem, a gente critica o Felipão, quando vai bem, ele tem mérito. Ele colocou o Atlético mais à frente, e o Atlético conseguiu o seu resultado por isso. Impressionante como a qualidade do Atlético apareceu muito mais na hora que estava valendo. Você lembra da frase do Ronaldinho, né? Sim. Quando tá valendo, tá valendo. O Hulk jogou bem, o Paulinho fez gol, e o Arana jogou demais. Porque o Arana foi disparado o melhor do clássico. O Arana jogou bola demais. E aí está a grande diferença. O América é um time bem arrumado, o Cauã está fazendo um bom trabalho, mas a diferença técnica é gigantesca. E aí você pega num dia em que Paulinho, Hulk e Arana estão bem, ninguém segura. E essa foi a grande diferença do jogo. O Galo não só reverteu a vantagem, como ampliou. E com toda sinceridade, acho que o Atlético vai para a decisão contra o Cruzeiro. Posso propor uma reflexão quanto ao Atlético do Filipão? Sim. Muitas vezes foi citado, inclusive pelo próprio Filipão, né? Muitos elogios a equipes que têm um menor poder financeiro, um menor poder técnico do que a dele. Muitas vezes foram relatadas dificuldades que tem o Atlético contra essas equipes. E, por outro lado, no Brasileiro do ano passado, onde o Atlético também teve dificuldade contra essas equipes, apesar de serem melhores que as do Mineiro,
são equipes que, num patamar de comparação no brasileiro, são equipes inferiores à do Atlético. Goiás, Curitiba, cita outra aí, que o Atlético tem dificuldade. O Cruzeiro era estava lutando inferior. contra o rebaixamento, enfim, equipes que lutam numa faixa diferente em determinado momento. Contra os grandões, o Atlético jogou muito bem. O Atlético respondia muito bem. O Cauã disse na entrevista coletiva, Simões e Léo, que o América tenta propor o jogo, tenta buscar a vitória, tenta ser protagonista. Teve mais finalizações no jogo, 17-12, teve mais posse de bola, 55-45. Esse time do Atlético do Felipão, de novo, tá provando que vai ser o time dos grandes jogos, vai ser o time que precisa ser atacado, é o time que é a resposta, dará a resposta mais eficiente do que propor o jogo, do que num primeiro momento ter a cara ali de ter o protagonismo, de ter mais a bola, de tentar mais, de buscar mais jogadas. O Galo vai precisar de adversário mais forte para jogar melhor, Léo? Vai. Cara, o Filipão já havia dito isso já, a gente já tinha até comentado isso aqui, quando ele claramente disse que ele preferia enfrentar times grandes que atacassem o Atlético, e o América deu isso ao Atlético. Eu acho que nisso, inclusive, o Cauã bobeou, porque ele acabou dando ao Galo a zona de conforto, né? Você vê que quando você dá espaço para o Atlético atacar em transição, com velocidade do Paulinho, seja do Alisson, ou as passagens do Arana pelo lado esquerdo, com o Hulk não preciso nem falar, o Atlético funciona melhor assim. E o América deu isso ao Atlético. Ah, mas então o Cauã devia ter feito um retranque. Cara, o América tentou fazer o mesmo jogo que ele fez na fase de classificação, onde ele foi melhor que o Atlético. Só que dessa vez, peças importantes do Galo estavam bem e isso acabou sendo decisivo pro time. Então, Cirilo, tem várias nuances nisso aí, mas uma delas é uma constatação. O Atlético, o Felipão e esse jeito do clube jogar nesse momento prefere adversários que o ataquem, que deem espaço para jogar. Olha, Simões. Eu acho que na situação aí envolvendo Atlético e América, eu acho que não é atacar, não é defender, eu acho que é o trauma. Tá? A minha coluna tá subindo agora no itatiaia.com.br. Vocês vão se recordar, 1º de maio de 2016, o América fez 2-1 no Atlético no Independência. Sim. 2 gols do Danilo Barcelos e o Lucas Prato diminuiu no finalzinho. O João Ricardo o João Ricardo defendeu um pênalti do Robinho. Verdade. E aí Voltou, o Lucas Prato fez o gol no finalzinho, tá? Isso foi 1º de maio de 2016. Aí no dia 8 de maio de 2016, eles empataram por 1-1 no Mineirão. O Cleiton fez o gol do Galo, o Cleiton, aquele que veio do Figueirense, né? E o Danilo Barcelos, de novo, fez o gol do título, uma escoradinha do Borges. Isso aí já era aos 83 minutos, quer dizer, aos 38 do segundo tempo. Esse 1-1 que deu o título mineiro de 2016 ao América, que é a última conquista estadual do Coelho, ele abre a relação dos últimos 30 clássicos entre Atlético e América. Nos últimos 30 confrontos, quantos o América venceu, Léo? Uns 3? Uma vitória em 30. 18 vitórias do Atlético, 11 empates e uma vitória do América nos últimos 30 clássicos. Tá maluco. Uma vitória do América. Brasileirão de 2022, Iago Maidana e Cáceres fizeram os gols do América e o Nátio marcou o gol do Galo. O jogo foi no Independência, mas comando do Atlético. Isso. Não entra em campo. Claro que entra. Claro que tabu entra em campo, claro que escrita entra em campo, claro que isso incomoda. Claro, o psicológico do América para encarar o Atlético é abalado, porque é a maior freguesia do futebol brasileiro. Dos últimos 30 clássicos, e o Fabrício trouxe um tanto de dados aí, né? Dos últimos 30 clássicos, o América ganhou 1. Eu acho que de times que se enfrentam com tamanha frequência... Não, e times de Série A, né? O América esse ano vai jogar Série B, mas o América hoje é um time mais de Série A do que de Série B. Se a gente pegar o recorte dos últimos... Desse período aqui, sim, muito maior. 18 ele jogou a Série A, aí jogou a Série A 21, 22 e 23. Jogou Libertadores, jogou Sul-Americana. E 30 clássicos com uma vitória. E a vitória que tem não resolve, né? Porque se o América ganhar de 2-1 no sábado, não adianta nada, né? Não adianta nada. É de fato impressionante, né? De times que se enfrentam com tamanha frequência, não há retrospecto que se compare a uma vitória em 30 jogos.